Estamos começando mais um Bom Dia Entrevistas e hoje nós vamos falar sobre um assunto muito conhecido e ao mesmo tempo muito interessante, principalmente agora nesta época do verão, em que a gente acaba exagerando um pouquinho na dieta e às vezes pode acarretar em problemas de saúde. É por isso que hoje nós vamos falar sobre obesidade, dicas para evitar essa doença. E quem vai explicar melhor a respeito desse assunto para nós é a nutricionista Valéria Dalgalo, que já está aqui comigo para conversar. Valéria, obrigada por ter aceito o convite. Seja muito bem-vinda aqui na TV Bom Dia. Obrigada, Tayane. Primeiramente, eu quero dar boa noite a todos e eu estou bem feliz de estar aqui, estar respondendo essas perguntas e tirando todas as dúvidas das pessoas. Com certeza, nós é que estamos felizes de lhe receber aqui. Bom, Valéria, nós sabemos que existem várias dietas e às vezes as pessoas até se perdem em tantas dietas que tem. Verdade. Mas tem uma específica que é a low carb. Eu gostaria que você explicasse o que é essa dieta e para quem ela é indicada. Então, a dieta low carb, ela é uma estratégia nutricional entre todas que existem, né? E ela é baseada em comida de verdade. O que é essa comida de verdade? Comida de verdade são carne, ovos, vegetais, então é uma alimentação o mais natural possível, né? Livre de farináceos, livre de açúcar, né? A gente fala que ela tem uma redução de carboidrato, mas ela não é isenta de carboidrato, porque na realidade todos os alimentos são constituídos de carboidrato, né? Então ela é uma alimentação com comida de verdade mesmo, mais baseada assim, a base dela é uma comida mais natural possível. E para quem que ela é indicada? Então, no consultório eu consigo trabalhar com vários tipos de público. Tanto as pessoas que buscam apenas emagrecimento, então vai ser uma low carb um pouquinho mais moderada, né? Com não tanta restrição. E pessoas, por exemplo, que têm diabetes tipo 2, pressão alta, gordura no fígado. Eu tenho bastante pacientes que têm gordura no fígado, principalmente homens. Triglicerídeos alto, colesterol, mulheres que têm SOP, que é síndrome do ovário policístico. Então, para esse tipo de público, para esse tipo de patologia, a gente faz uma low carb um pouquinho mais restritiva, mas que dá muito resultado. Então, dependendo do tipo de pessoa, a gente consegue trabalhar de várias formas. É bem interessante. Olha só que maravilha. Além de ser uma dieta de forma saudável, né, com alimentos naturais, cada pessoa tem uma dieta específica, porque cada paciente é um caso, né? Sim, bem isso aí. E agora uma dúvida, Valéria, que muita gente se pergunta, nessa época do verão principalmente, que nós acabamos abusando mais dos sorvetes, das sobremesas, por que nós engordamos, assim, do ponto de vista fisiológico? Então, assim, ó, hoje todo mundo fala que a gente acaba engordando porque a gente come muito, né? Mas, vamos pensar assim, há milhões de anos atrás, como que isso acontecia, né? Na época que a gente não tinha como armazenar comida. A gente simplesmente precisava caçar para conseguir se alimentar, né? Naquela época, a gente não tinha formas de armazenamento e o nosso corpo ele fazia uma forma de armazenar a gordura para o período que a gente ficasse sem se alimentar, né? Uma reserva. Uma reserva, uma reserva de gordura. E naquela época isso era muito importante, porque a gente não tinha supermercado, né? Agora o acesso à alimentação é muito fácil, a forma de armazenar comida é muito fácil, né? Então hoje em dia o acesso a essa comida é muito mais fácil. E o nosso corpo, ninguém avisou ele que não precisa fazer essa reserva de gordura. Ele continua fazendo, porque é um processo fisiológico, né? E a gente acaba engordando por esse excesso de gordura acumulada e que a gente não consegue gastar. Porque, querendo ou não, é um processo fisiológico que envolve a questão hormonal também. E é claro que a gente tem que pensar que hoje a comida ela não serve mais só como nutrição. Ela não vem mais só para nutrir o corpo, né? Tá muito relacionado também à parte social, né? O convívio com os amigos, com os familiares. Tá muito relacionado à alimentação com a parte emocional, ou comer porque estar triste, ou comer porque está feliz. Então, está muito relacionado à comida com vários outros fatores e não só com o fato da nutrição em si, comer para nutrir o corpo, né? É uma série de fatores envolvidos com base na alimentação. Não é só comer porque está com fome ou essa questão de engordar. A alimentação faz parte da nossa vida, obviamente, em todas as áreas, né? Não só nessa parte da saúde, né? E falando em saúde, Valéria, no ponto de vista assim, dos especialistas, o que é saúde? O que pode ser considerado saúde? E também outra coisa, qualidade de vida. Essas duas perguntas, elas se correlacionam, né? Tu sabe que muitas vezes o paciente chega, ele senta na minha frente e ele me fala assim,
eu fico tranquila porque os meus exames estão normais, estão ok. O valor de referência dos meus exames está dentro, né? E aí eu pergunto para ele eu falo para ele que o conceito de saúde, de qualidade de vida, ele vai muito além desses exames bioquímicos, né? Porque, digamos, se você pegar uma pessoa que ela tem sobrepeso, que ela tem obesidade, muitas vezes ela tem dificuldade de levantar da própria cadeira, né? Que está sentada, tem dor nas costas, tem dificuldade para dormir. Muitas vezes, não é a nossa realidade, mas muitas vezes as pessoas elas têm dificuldade de amarrar o próprio calçado ou de cortar a própria unha. De fazer, né? Coisas simples do dia a dia. Então, ter saúde vai muito além de exames, né? É ter autonomia de tu fazer essas coisas básicas do dia a dia e não sofrer, né? Dormir bem, não ter insônia, né? E a qualidade de vida vem junto com isso. E é claro que os exames bioquímicos, eles são complementares. Vai complementar o diagnóstico que a gente já tem no consultório. E sabendo que por trás disso tem todo um contexto, não é só os exames, tem toda a qualidade de vida, como você citou, sim, né? Tem todo um contexto e é toda essa questão de ter autonomia para fazer as coisas simples da vida, né? Que é usar uma roupa que gosta ou até encontrar uma roupa que gosta. Tem a questão do calçado apertado também, que não serve mais. Então, tem muita coisa que envolve. Olha só, e muitas vezes é algo tão essencial e às vezes a gente não sabe, né? Acaba confundindo essas duas coisas. Agora, eu gostaria que tu desse algumas dicas para essas pessoas que estão nos acompanhando e querem evitar esse problema de obesidade, porque inclusive, né, Valéria, foi um dos problemas que quem pegou Covid-19 foi um problema assim que acabou deixando, digamos assim, pior a situação do paciente, né? Sim. Então, a gente precisa evitar esse problema. Que dicas que tu pode dar para nós? Tá. Pensando em dicas mais gerais, porque cada pessoa é uma pessoa, né? Então a gente vai trabalhar de forma diferente, mas pensando em dicas gerais, assim, a gente tem que parar de comer a todo momento. O que isso significa, né? Não parar de comer e não comer mais, mas parar de comer a todo momento e conseguir escutar o nosso próprio corpo, porque o nosso corpo, ele fala quando ele está com fome. E se essa fome for real mesmo, ou se essa fome for apenas emocional, ou porque passou na frente da padaria e sentiu o cheiro, né, ali da padaria, ouviu alguma coisa gostosa e teve vontade de comer. Então, isso é uma vontade de comer. Então, a gente deve parar de comer a todo tempo, a todo momento, e prestar atenção no que a gente está comendo. Prestar atenção se realmente é uma fome real ou se é uma fome emocional. Prestar atenção na saciedade, né, que às vezes a gente come por estar no meio, né? Estar no meio de várias pessoas, as pessoas estão comendo e a gente come junto. Isso, vai junto, sabe? A gente nem sabe se a gente realmente quer comer aquilo. Me chamou a atenção ter vontade de comer ou ter fome. É diferente as duas coisas. Sim. A pessoa diz, não, tive vontade de comer. Tá, mas você estava com fome? Isso. Tu sabe que eu sempre falo no consultório assim, da fome real, né? Tipo, eu peço para o meu paciente, tu comeria um ovo cozido nessa hora que tu tem fome? Se ele comeria um ovo cozido, é porque realmente é fome, né? Porque ninguém tem vontade de ir lá e comer um ovo cozido. Mas se tu não comeria um ovo cozido, tu não tem fome, porque a vontade de comer, ela é uma vontade de comer específica de algum alimento, né? Específica, eu tenho vontade de comer um X, uma pizza, um hambúrguer. É uma vontade de comer, né? Não necessariamente é uma fome. Olha só que interessante. É aquela famosa frase que dizem quando nós estamos realmente com fome, a gente não escolhe alimento. A gente acaba, a gente só precisa se alimentar, a gente está com fome. A fome real, eu costumo falar isso, a fome real, ela é 100% não seletiva. Então, a gente não seleciona alimento. A gente tá com fome mesmo, a gente come qualquer coisa. Olha só, muito importante essas colocações, Valéria. Agora, falando também, antes nós falamos dessa questão de saúde, qualidade de vida, quais são os principais benefícios que tu pode destacar para nós de uma alimentação saudável? Quando a pessoa faz regularmente, todos os dias, assim, comendo frutas, verduras, que benefícios nós vamos visualizar no nosso corpo? Então, é que nem a gente estava falando, se correlaciona muito com a questão da saúde, né? Porque os benefícios, elas são inúmeros e tudo vai depender do tipo de pessoa, né? Então, vai ter pessoas que elas vão começar a dormir melhor, não vão ter mais insônia, ela vai começar, por exemplo, a não ficar tão cansado durante o dia, né? Tá mais disposto, não ficar tão cansado, uma roupa que não servia mais vai servir. Então, esses são os benefícios do dia a dia que a gente começa a ver, né? Tem mais disposição, consegue subir 2, 3 lances de escada sem cansar, começa a brincar mais com o filho, porque vai ter mais disposição. Então, tudo isso são vantagens que a pessoa percebe no dia a dia dela, percebe essas mudanças. E é claro,
bem-estar, saúde, qualidade de vida e os exames bioquímicos que vão melhorar. Mas é complementar, né? É todo um contexto. Olha só, e realmente faz muita diferença, até essa parte assim de tomar mais líquido. Eu posso dizer por mim, eu comecei a tomar mais água e a sensação assim de bem-estar, de disposição, aumentou completamente só o simples fato de tomar mais água, que era algo que eu estava ingerindo pouco, e passei a adotar esse hábito e eu percebi que como faz a diferença nós termos uma alimentação saudável. Sim, a gente estava falando e acho que a gente puxou para outra pergunta, e outra coisa que as pessoas têm que perceber, além da ingestão de água, é que elas consigam praticar pelo menos alguma atividade física também, além de prestar atenção na alimentação, do que está comendo, fazer alguma atividade física, tentar ter boas noites de sono. Quando for se alimentar, priorizar sempre comida de verdade, que era o que eu falei na primeira pergunta ali, que tu me perguntou o que era low carb. Comida de verdade, carne, ovos, vegetais. As pessoas, elas costumam comer pouca proteína. O que mais eu vejo no consultório que as pessoas consomem é bastante carboidrato, bastante farináceo, pão, açúcar, massa e pouca proteína. Então, aumentar um pouco a quantidade de proteína, ter um prato mais saudável, buscar ter uma rotina mais saudável. Olha só, são dicas aí essenciais que se nós colocarmos em prática, eu tenho certeza que vamos ter diferentes benefícios, vários benefícios. Agora sim, para quase encerrando a nossa entrevista, mas ainda não chegamos ao fim, por que é importante procurar um profissional adequado em relação à alimentação, procurar um nutricionista, para nós não sairmos por aí fazendo qualquer dieta e às vezes acabar até se decepcionando, né? Eu tentei me alimentar saudável, mas não deu certo. Então, Thay, assim, a gente vive num mundo em que o acesso à alimentação é muito fácil e as pessoas, elas estão cada vez mais doentes devido a má alimentação. E doenças essas que poderiam ser prevenidas, né? Por que ir na nutricionista, né? Normalmente, as pessoas vão na nutricionista, eu percebo isso no consultório, as pessoas chegam até mim quando elas já têm alguma doença, por exemplo, já estão com uma gordura no fígado, já estão com colesterol, já estão com obesidade. E essas doenças, elas podem ser prevenidas, né? Claro que são tratáveis também, a gente trata gordura no fígado, a gente trata colesterol também, mas essas doenças, elas podem ser prevenidas se a procura nutricionista for mais frequente. Porque ir na nutricionista não é apenas pegar o cardápio e dizer, pronto, agora tá resolvido. Não, ir na nutricionista vai muito além de receber uma dieta, vai muito além de tudo isso. Eu trabalho muitas coisas no consultório, né? Então, eu trabalho a questão dos rótulos, a questão da pessoa montar o prato, de saber montar. A intenção é que eu sempre falo para os meus pacientes, vocês têm que sair daqui sabendo tudo, para que eu seja a última nutricionista da vida de vocês. E a intenção não é que elas não vão em outra nutricionista. A intenção é que eles saiam dali sabendo tudo que precisa fazer para eles, dali para frente, ter uma alimentação saudável para a vida inteira, entendeu? E às vezes eu vejo, por exemplo, meus pacientes que a família inteira emagrece junto, né? O filho está comendo melhor, o marido também. Ir na nutricionista, então, é todo um contexto, né? A intenção é que eles saiam dali sabendo tudo, com bastante material e bastante coisa para que eles carreguem isso para a vida inteira. Com certeza, e aí uma pessoa também vai influenciando a outra, porque a gente observa muito essa questão, se eu começo a cuidar da minha saúde, eu começo a influenciar as pessoas ao meu redor, as pessoas começam a perceber e acabam adquirindo esse hábito. Então tá aí, né, Valéria, a importância de nós cuidarmos da nossa saúde. Sim, muito isso. Eu vejo às vezes a esposa vem procurar o atendimento nutricional para ela e o marido acaba entrando na mesma ali, todo mundo emagrece, tá todo mundo feliz e eu fico mais feliz ainda. Imagina, né, como profissional vendo os resultados. Valéria, então, chegando aqui agora ao fim da nossa entrevista, nós agradecemos muito a sua participação aqui conosco, a sua disponibilidade de vir até aqui conversar conosco e passar essas dicas essenciais que com certeza vão fazer toda a diferença para quem está assistindo, quem vai colocar em prática, de perceber a importância de colocar em prática todas essas informações. Sim. O nosso muito obrigada. Eu que agradeço, muito obrigada pelo convite. Bom, e a você de casa que nos assiste, agradecemos também muito a sua participação, a sua audiência e lembrando que você pode rever esta entrevista e outras através de todas as nossas plataformas digitais. Um abraço e até a próxima conversa.